Hoje vamos falar sobre uma história bem obscura da Bíblia. A história de uma bruxa que envolve a morte do rei Saul. Como vocês sabem, Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi um bom rei no início, mas começou a fazer coisas erradas. E o preço foi sinistro. Nesse vídeo, vou compartilhar com vocês a história de uma bruxa que desperta curiosidade por ser a única médium citada na Bíblia. Prepare-se para descobrir detalhes sobre essa figura misteriosa. Olá amigos, aqui é Ricardo Reimann e hoje vamos mergulhar em um tema fascinante, a bruxa de Endor e a morte do rei Saul. Quando pensamos na Bíblia, imaginamos histórias maravilhosas de inundações divinas, mares se abrindo, milagres e visões apocalípticas. Porém, um dos aspectos mais enfatizados nas escrituras sagradas é o repúdio à magia e a proibição de qualquer prática relacionada à arte oculta da bruxaria. E tudo começou no livro de Êxodo, durante a comunicação dos 10 mandamentos para Moisés, quando o Todo-Poderoso ordenou que Israel eliminasse todos os praticantes de feitiçaria. No entanto, em um episódio ocorrido na cidade de Endor, ocorreu um encontro inusitado. Segundo o relato bíblico, Saul, o primeiro rei de Israel, estava à beira de uma derrota em uma guerra contra os filisteus. E após consultar o seu Criador eterno e não obtendo resposta, ele se desesperou. E então Saul tentou resolver o problema com as próprias mãos e recorreu a uma prática proibida: consultar uma necromante. A Bíblia não diz qual era o nome dessa feiticeira, mas ela ficou conhecida como a bruxa de Endor. Saul recorreu aos trabalhos dela para buscar a ajuda do espírito do profeta Samuel, que havia falecido, para obter orientação. Esse episódio na Bíblia desperta muitas questões curiosas, como quem era essa bruxa de Endor, como ela possuía a capacidade de invocar espíritos. Essas são algumas das perguntas que vamos explorar nesse vídeo. Essa médium ficou conhecida como a bruxa de Endor. Acredita-se que ela possuía habilidades especiais para se comunicar com os mortos. A bruxa de Endor é um personagem bíblico do Antigo Testamento, que aparece principalmente no primeiro livro de Samuel. Sim, a bruxa de Endor era uma personagem bíblica. Saul, que havia banido todas as bruxas e feiticeiros de Israel, foi até ela disfarçado, pois não queria que ela o reconhecesse como o rei. Essa bruxa era uma necromante que vivia em Endor. Endor era um vilarejo localizado no Vale de Jezreel, entre a colina de Moré e o Monte Tabor. A cidade de Endor pertencia à tribo de Manassés e parecia abrigar refugiados que havia caído em desgraça em Israel. Entre os indivíduos condenados ao isolamento estava a bruxa de Endor. Um dos nomes da localidade era Primavera das Gerações. Isso sugere que a bruxaria e a adivinhação fossem práticas difundidas em Endor, já que gerações implica que as pessoas daquele local consultavam os mortos. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a frase "uma mulher com um espírito", 1 Samuel 28:7, também é traduzida como uma ventríloca. Muito bem, Saul, certo dia, totalmente desesperado, com medo e sem saber o que fazer, teve uma ideia que acabaria custando a própria vida. Ele decidiu consultar uma bruxa. Então ele se disfarçou e foi até a casa da bruxa de Endor, chegando lá em uma noite escura e sinistra. Naquela situação, ele pediu a ela que invocasse o espírito do profeta Samuel. A bruxa ficou assustada, mas ela concordou em ajudar Saul, desde que ele não a matasse. Fazendo o ritual, a bruxa invocou Samuel. E para a surpresa de Saul, ele realmente apareceu, e os piores temores do rei foram revelados. O espírito disse a Saul que a sua derrota era iminente. Ele lembrou ainda ao rei que o Criador o havia abandonado por sua desobediência e entregaria o reino de Israel a Davi, e que os filisteus destruiriam o seu exército e Saul e seus filhos seriam mortos no dia seguinte. Assim que o espírito de Samuel se foi, Saul ficou ainda mais desesperado, sabendo que ao nascer do sol a batalha iria se intensificar e que o seu destino e de seus filhos era a destruição. A bruxa o confortou aconselhando que ele se alimentasse
para ganhar forças, e depois de muita insistência, Saul aceitou a comida antes de partir e cumpriu o prometido, deixando a bruxa ilesa por atendê-lo. E o que aconteceu com o rei Saul na tão temida batalha e como ele morreu? Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido a dedo pelo Eterno. Ele começou bem o seu reinado, mas se tornou um rei orgulhoso, invejoso e violento. E um dos propósitos da vida de Saul foi perseguir Davi, seu genro, que tinha sido ungido por Samuel para ser o próximo rei da nação de Israel. Segundo o relato bíblico, Saul tinha inveja de Davi e por várias vezes tentou matá-lo. Mas Saul não era o dono do seu próprio destino, e durante o combate com os filisteus, o fim de sua vida chegou ao ser ferido gravemente pelos flecheiros. Então ele ordenou ao seu escudeiro que o matasse, para evitar a vergonha de cair nas mãos dos filisteus. No entanto, seu escudeiro estava apavorado e não o quis matá-lo. Saul então pegou sua própria espada e se jogou sobre ela, cometendo suicídio. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre a sua espada e morreu. Naquele dia, os israelitas foram derrotados e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Assim como os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua, que foram perseguidos e mortos pelos filisteus no mesmo dia. Deste modo, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, todos os seus soldados morreram naquele dia horripilante. E o que o rei Saul mais temia aconteceu. Davi foi coroado em seu lugar, primeiro como rei de Judá e depois rei de Israel. Então, gostou dessa história? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e dê o seu joinha.